preencher esse fator aqui. Quais fatores, velho? A pergunta para a aula de hoje é o seguinte. Formiga, quais fatores vão regular, quais fatores vão influenciar na fotossíntese? Quais fatores vão influenciar na taxa de fotossíntese que uma planta pode fazer? Vou colocar assim. Então, quais fatores vão influenciar? Fatores aí. Melhor, deixa eu fazer assim. Fazer aquele velho pedinho aqui de vermelho. Fatores que irão influenciar na fotossíntese. É porque a fotossíntese surgiu antes das plantas. Vocês já estão ligados nisso. Formiga, surgiu com as algas? Depende, porque algas são protistas e protistas são eucariotos. Surgiram com as cianobactérias organismos similares às cianobactérias. Fechou? Massa, Rafinha? Então, velho, a fotossíntese surgiu há mais ou menos uns 2,5 bilhões de anos atrás. Bilhões de anos. Não é milhões. Todas aquelas adaptações que eu coloquei ali para vocês, né? Que a gente colocou na zoologia lá, dos animais surgindo ali, escala de milhões. Os primeiros tetrápodes surgindo, os anfíbios, 250 milhões, 300 milhões. Quando eu falo de bilhões, a gente volta num passado muito distante, em que a vida era unicelular, galera. Então, eram cianobactérias, e nem os eucariotos surgiam ainda. Nem os organismos que tinham núcleo organizado, organelas, beleza? Haviam surgido, digamos assim. Vem cá com formigones. Então, essa condição na qual a fotossíntese surgiu, beleza? Era uma condição na qual existia o quê? Fatores que regulam, beleza? Que regulam, melhor, fatores que vão influenciar a fotossíntese. O ambiente, tá? Bora. Então, onde é que você quer chegar, formiga? Que antigamente não existia oxigênio. Foi o oxigênio dessas cianobactérias que fez surgir o oxigênio na atmosfera. Então, o primeiro fator, velho, que vai ter envolver é um mundo na qual a fotossíntese, essa rota metabólica que tem a ver com a fotossíntese, evoluiu numa concentração muito maior de CO2. Então, na verdade, as plantas conseguem assimilar até 10 vezes mais a concentração de CO2 que tem na atmosfera hoje. Eu acho que a concentração na atmosfera hoje, se eu não me engano, a concentração de CO2 na atmosfera hoje é em 0,03% hoje. As plantas conseguem, se você colocar CO2 nas plantas, se você incrementar, colocar a produção de CO2 nas plantas, se você coloca lá, talvez, deixa eu pensar, um cilindro de CO2 nas plantas, você consegue fazer com que elas, dependendo da situação, da temperatura, que eu vou te falar também, com que as plantas consigam assimilar até 10 vezes mais, ou seja, 3 ou 100 vezes mais. Beleza? No passado, antes de bilhões de anos. Então as plantas conseguiriam se tivesse mais CO2 na atmosfera, formiga. Então tem até um caso de uns estudos que estão sendo feitos aqui com o aumento da quantidade de CO2, que algumas florestas tropicais têm aumentado a quantidade de flores, a quantidade de estruturas que ela tem feito. Porque o CO2 serve para quê? O CO2 é reagente da fotossíntese. Então, quando você tem mais CO2, mais reagente, você força a reação, isso é da química, força a reação para o lado dos produtos. É isso que a galera aprendeu? Deixa eu colocar minha luz aqui, que essa câmera não está conseguindo captar a luz adequadamente. Então, velho, se você tiver mais CO2 na atmosfera e ela consegue fazer mais estruturas, por exemplo, construir flores, construir galhos, beleza? Formiga, então por que isso não está acontecendo nas florestas tropicais? As florestas não estão ficando mais, digamos, bombadas porque tem mais CO2 na atmosfera decorrente da queima de combustível fóssil? Porque a gente está desmatando todas as florestas tropicais. Se a gente não desmatasse, essa quantidade de CO2 que existe na atmosfera iria favorecer a fotossíntese, a produção das plantas, a entrada de energia nos ecossistemas. Aqui comigo, formigones. O outro fator também que vai regular a fotossíntese, galera, é a temperatura. A temperatura. Porque, como você sabe, o que faz as reações químicas são enzimas. Enzimas são moléculas proteicas que funcionam num ponto ótimo.
Beleza? E as enzimas da fotossíntese, na sua maioria, eu estou fazendo uma coisa padrão, geral. Existem milhares de espécies de plantas aí, vários grupos diferentes de plantas. Algumas vão ter suas adaptações específicas, mas tendendo a um padrão, beleza? As plantas vão curtir uma temperatura de 35 graus Celsius. Seria o ponto ótimo, beleza? Ponto ótimo de trabalho das enzimas da fotossíntese. Amiga, isso é obrigatório saber? É verdade, galera, isso não é uma parada extremamente cobrada, não. Isso é só estou começando a introduzir para você a aula de hoje. A fotossíntese, beleza? Agora, o que você acha mais que vai influenciar a fotossíntese, galera? O que você acha que é o terceiro fator que vai influenciar a fotossíntese? Além da concentração de CO2, além da temperatura que vai permitir a reação química. Boa, Alice. A luz, lógico, velho. Só que quando você pensa em luz, light, quando você pensa em luz, você tem que ter o seguinte, galera. Quando você pensa em luz, você tem que pensar o seguinte. A luz tem dois fatores. Você já aprendeu isso com o nosso querido Deico. É o Deico que está dando aula ou é o Gilberto Tosco? Sobre luz? Quem que está trocando essa ideia sobre luz com vocês? Quem é o professor de física? Trocou essa ideia sobre luz? Gilberto Tosco, meu querido Gilberto. Saudades de você. Então, olha só. O Gilberto Tosco trocou uma ideia para vocês. Que luz, velho. O que são cores? O que são cores, velho? Quando a gente fala da presença de luz, quanto à questão da luz, você tem dois fatores que a gente vai trocar ideia. E esses dois fatores vão influenciar na planta. Pela física da matéria mesmo. O que nós chamamos de... Qual que é a fórmula da luz? Qual é a fórmula da luz? P igual a lambda F. Não é isso? Não é isso? A fórmula da luz aqui, ó. A velocidade da luz é igual a comprimento de onda e frequência. Amiga, agora é aula de física. Amiga, galera, o conhecimento nunca se separa, velho. Fala, Johnny, moleque, chegou na aula de física, chegou na hora certa. Então, uma característica da luz vai estar relacionada ao comprimento de onda e outra frequência. Ah, formiga. Então, um vai estar relacionado ao comprimento de onda. E o que é o comprimento de onda? Ué, o que isso quer dizer na linguagem popular, comprimento de onda, Johnny? O que comprimento de onda quer dizer na linguagem popular? Fala de mostrego, irado, que bom que você chegou, leque. Caraca, curti você presente aí, monstro. O que quer dizer o comprimento de onda da luz na linguagem popular? Quer dizer isso aqui, ó. Canetinha não, ó. Quase rosa, sei lá, rosa. Lilás. Marrom. Ou Alice, cor. Vermelho. Cor, velho. Então vai ter a ver com o quê? Com o quê? Com as cores. Ah, formiga. E o outro, a frequência, tem a ver com o que nós vamos chamar de intensidade luminosa. Por exemplo, intensidade luminosa. E é inversamente proporcional, né? Eu acho. Mas, por exemplo, a luz ultravioleta. Ultravioleta. A frequência é gigante, velho. A luz infravermelho, uma frequência menor. Então, velho, isso tem a ver. Pode ser que eu tenha enganado um pouco aí quanto à noção da proporção ali da frequência, mas tem a ver com a intensidade luminosa. Formiga, então primeiro falando de cor, e meu quadro vai acabar agora. Primeiro falando de cor, nós temos aqui, ó, um gráfico que você tem aqui. Aqui você tem deixa eu ver, a absorção de luz pela planta, ou seja, a fotossíntese. Cuidado. Salvar. Aí grava documento. Tá? Arrego. Fotossíntese. Beleza? E aqui, no eixo X, você tem lambda. Comprimento de onda. E aí você vai ter cores, variadas. Vou começar aqui. Quanto menor o comprimento de onda, então vou colocar violeta, azul. Não vou ter tantas cores aqui disponíveis. Aí do azul vai pro, deixa eu ver, verde. Aí do verde vai pro laranja. Aí do laranja vai pro amarelo. Assim? Aí do amarelo vai pro, deixa eu ver,
O vermelho, melhor o que? Melhor. Amarelo, laranja, vermelho. Mais ou menos assim? Mais ou menos assim? É, né? Então, olha. Amiga, a cor do arco-íris é a cor do arco-íris. Coisa linda e maravilhosa. Vem cá. E quando eu falo em fotossíntese, qual que você acha que vai ser o comprimento de onda que a planta menos vai aproveitar? O comprimento de onda que vai ser menos aproveitado pela planta? Quando eu falo de várias cores, violeta, azul, verde, amarelo, vermelho. Qual vai ser o comprimento de onda menos aproveitado pelas plantas? Aí vem da ideia de pigmento, né? Vem da ideia de pigmento. Qual que é o comprimento de onda menos aproveitado pelas plantas? E aí, quem me fala? E aí, Diegão, Bianca, Ale, Danúbia! E aí, Danúbia? Diegão, Guigão, Isa, Johnny, Luanito, Mari Pedroso, fala Nicole, Rafa, Sarinha, Uriel. Qual é o comprimento de ondas que a planta não aproveita? E aí, quem me fala essa? Vem da ideia de pigmento. O que é pigmento? Não, Alice, vamos raciocinar o seguinte, ó. Vamos pegar essa cor aqui. As blue. O que é isso? Isso aqui é física, ó. Física, Gilberto Tosco. Ele explicou isso pra você. A luz vem. Ó a luz aqui, ó. A luz vem com luz branca. O que a luz branca tem? Todas as cores. Não é isso? Todos os comprimentos de onda. Misturados. Tudo junto e misturado. Ela vem. O pigmento azul absorve todos os comprimentos de onda. Todos os comprimentos de onda é absorvido pelo pigmento azul. E reflete unicamente o quê? Qual é o comprimento de onda que ele não está absorvendo aqui? Que na verdade ele está refletindo? O próprio azul. Como assim, formiga? Ué, se você está vendo uma cor, vem aqui, roxo. Roxo, a cor do feminismo. Não, roxo está muito próximo do azul, não está dando diferença. Vermelho. Vermelho. Ó o pigmento vermelho. A luz vem branca com todos os comprimentos de onda. Todos são absorvidos. Todos os comprimentos de onda ficam aqui, ó, absorvidos. São assimilados pelo pigmento, pela pigmentação vermelha que foi atribuída nesse plástico aqui. Mas para ela chegar nos seus olhos e você conseguir enxergar ela, os seus fotorreceptores conseguirem distinguir essa cor, é o vermelho que viajou até a sua retina. Ou Alice. Então, o pigmento de onda menos aproveitado pelas plantas qual é? O pigmento verde, por causa da clorofila. O pigmento da fotossíntese não é a clorofila? Então, qual é a ideia? A ideia é que a planta absorva os outros comprimentos de onda e no espectro do verde, o comprimento de onda do verde, ela reflete o verde para os seus olhos. Então, se você fosse colocar aqui a absorção nesse gráfico fotossíntese, beleza? Eu vou colocar aqui, vai ser branquinho mesmo o gráfico. Vou colocar o verde. Então você teria uma maior taxa de fotossíntese de absorção da energia luminosa aqui no azul e no violeta. No verde cairia, tendendo para o amarelo não está tão grande também não. E no vermelho você teria outro pico. Por que o verde é o menor pigmento, o pigmento aí menos aproveitado? Por que o verde, na zona rachurada que eu estou colocando aqui, ó, a zona rachurada é o quê? É o espectro da clorofila. É o comprimento de onda da clorofila. E o comprimento de onda da clorofila, a planta não absorve o verde. Na verdade, ela reflete o verde. Clorofila. Ela reflete o verde. Miga, então por que no amarelo não tem também? Porque de amarelo a laranja, você tem uma molécula das plantas, nessa região rachurada aqui, ó. Não há também tanta assimilação de cor assim. E você tem uma molécula que tem nas folhas chamadas de quê? Carotenoides. Beta-caroteno. Que ajuda a dissipar a energia do sol, dissipar a energia solar em excesso para fotossíntese, para que a clorofila consiga assimilar. Então, quando você vê a folhinha começa a ficar velha, a folhinha começa a ficar senil, ela não fica amarelada, aquele pigmento já está lá na planta. Só que tem tanta clorofila que mascara o pigmento amarelado da folha. Não é isso? Uma folha senil? Não é isso, galera? Ó, folha senil. Folha senil. Deixa eu ver.
E ó, pá. Aí, quando uma folha cai da árvore, ela não fica amarelada. Esse pigmento amarelado já está presente na folha. Uma folha jovem, uma folha padrão, aí madura, e uma folha senil, ou seja, uma folha envelhecida. Esse pigmento amarelado já faz presença na planta. E essa molécula amarelada remete aos carotenoides. Tinha uma figura muito massa que eu peguei na aula dos moleque. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Open board aqui, rapidão. É na aula de... não tá aqui não, tá no outro. Deixa. Então você tem o pigmento verde. E o pigmento amarelo também. Mas o pigmento verde, digamos, é o principal. Aqui. É o principal pigmento que reflete energia luminosa. Então, no comprimento de onda, que tem a ver com as cores, o verde, vamos escrever isso? De acordo com o comprimento de onda. Eu nem vou colocar o comprimento de onda. As cores. Entre as cores. E aí eu vou colocar aqui lambda. Entre as cores. O espectro do verde. Espectro. Do verde. Não é assimilado, absorvido, devido o pigmento que clorofila. Tirado. Pegou a manha? Entenderam, galera? Fez sentido o que eu falei aqui? Então, se você é um paisagista, já viu nos paisagismos, chega normalmente aí nos condomínios, aí nos prédios, você tem uma planta que ela é iluminada à noite. E para você não bagunçar o metabolismo da planta, ou seja, colocar luz 24 horas nela, qual luz você pode colocar para iluminar o seu jardim à noite sem bagunçar o metabolismo da planta? Hã? Qual fonte luminosa você pode colocar de acordo com o comprimento de onda, sem bagunçar o metabolismo da planta? Botar a luz 24 horas na planta, você poderia iluminar o seu jardim à noite. Todo mundo vê seu jardim bonito ali, as plantas que você tem, não sei o quê. E sem fazer uma bagunça no fotoperíodo da planta, digamos assim. Você pode iluminar o seu jardim, cor o quê? Verde. À noite. De dia, luz solar, pá, todo mundo vê. Ai, que bonito, suas plantas, irado. Ah, que flor bonita, palmeira, tal, cruz bonitinha ali no jardim. À noite você ilumina de verde. Por que ilumina de verde? Porque a planta não assimila o verde. Então, pra ela não tá... É como se tivesse de noite mesmo. Como se não tivesse nenhuma fonte luminosa iluminando. Você tá vendo ali a planta toda iluminada da cor verde. Paisagistas fazem isso. Por que, formiga? Porque a planta reflete o verde, graças ao pigmento clorofila, que é o pigmento verde. Chega aqui com o formigão. Chega aqui. Agora que a gente já falou de... Agora que a gente já falou de comprimento de onda, vamos trocar uma ideia sobre a intensidade luminosa. Vamos trocar uma ideia aqui, ó, sobre a intensidade luminosa. Fica, quando você fala de intensidade luminosa, a intensidade... Beleza, eu estou no zoom máximo, será? Bem pequeno. Vamos falar sobre intensidade luminosa. Digamos que é a força da luz. Por exemplo, luminosa. Você sai meio-dia. Vocês estão comigo, galera? Vocês estão com o formigão aqui? Alô, alô, formigões. Dá um alô pro formiga aí pra saber se vocês estão comigo. Valeu, Alice. Valeu, Uriel. Valeu, Isa. Irado. Valeu, Uriel. Alô, alô. Fala, Johnny. Johnny, você tá aqui, Johnny. Cadê você, monstrengo? Hã? Omega, só liguei o computador. Isa, você tá presente, velho? Luanito. Aí, valeu, Johnny. Valeu, monstrengo. Mari, você tá presente? Mari Pedroso. Nicole, Rafinha, Sara. Uriel tá. A Alessandra até saiu fora, ó. Não, vou sair fora aqui dessa parada. Então, olha só, velho. Quando eu falo de intensidade luminosa, é solzão de 2 horas rachando na sua cuca. Você fala,
Meu irmão, caraca, que sol forte. Sacou? Comprimento de onda não tem a ver, tem a ver com cor. Intensidade luminosa é quando você fala, caraca, que sol forte, velho. Mano, que sol forte. O que foi? Deu horário aí? Foi isso? Então, chega aí. Quando eu falo de intensidade luminosa, você tem que entender aqui, pessoal, que é a intensidade e a força da luz ou não. Eu quero terminar de falar rapidão. Eu vou te colocar um gráfico. Será que a planta consegue assimilar energia luminosa? Será que a planta consegue assimilar energia luminosa? A intensidade lá do sol de 2 horas, a plantinha tá achando massa? A luz de 2 horas da tarde na cuca, você tá sofrendo. Bota fé? E a planta, será que ela tá curtindo? Então vamos trocar uma ideia aqui sobre intensidade luminosa. Daqui a pouco, último horário, beleza, galera? Então olha só, valeu.